Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2020 da SLC Agrícola. Hoje teremos a presença do Sr. Aurélio Pavinato, diretor-presidente, e do Sr. Ivo Marcon Brum, diretor financeiro e de relações com investidores. Gostaríamos de informá-los que este evento está sendo gravado e que todos os participantes só poderão ouvir a conferência durante a apresentação da companhia. Após os comentários da SLC Agrícola, haverá uma sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando passaremos mais instruções. Caso você precise de alguma ajuda durante a conferência, por favor pressione *0 para falar com o operador. Teremos também o webcast ao vivo com áudio e slides, que pode ser acessado no site da companhia, no endereço www.slcagricola.com.br, na seção de Relação com Investidores, no banner Webcast Terceiro Trimestre de 2020. A apresentação também estará disponível para download na plataforma de webcast. As informações a seguir estão disponíveis em milhares de reais e em IFRS, exceto quando indicado o contrário. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da SLC Agrícola, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao diretor-presidente, Sr. Aurélio Pavinato. Por favor, Sr. Aurélio, pode prosseguir. Bom dia. Agradecemos a participação de todos na teleconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2020 da SLC Agrícola. Podemos, por favor, avançar para o slide 3, onde farei alguns breves comentários sobre os preços internacionais de nossos principais produtos. De forma geral, os preços do algodão, soja e milho tiveram altas significativas nos últimos meses, o que foi acentuado, no caso do Brasil, pelo contínuo movimento de desvalorização do real frente ao dólar. No algodão, o trimestre foi marcado por sucessivas revisões negativas na estimativa de produção para os países do hemisfério norte, resultantes de um cenário de clima desfavorável. A isso se somou um cenário de retomada do consumo. Esses fatores ofereceram fundamentos para a retomada dos preços, atualmente já no patamar de 70 centavos de dólar por libra-peso, visto que a estimativa de saldo entre oferta e demanda para a safra 2021 foi sendo revisado para baixo, no momento apontando para um superávit de apenas 1,9 milhões de fardos, segundo o USDA. As cotações da soja no contrato spot da CBOT e os preços pagos pela oleaginosa na base Paranaguá-CPEA também apresentaram trajetória de recuperação ao longo do terceiro trimestre de 2020. Para o ciclo atual 2021, a relação entre oferta e demanda deverá apresentar o segundo ano consecutivo de déficit, um volume aproximado de 2 milhões de toneladas, em sequência ao balanço anterior negativo de 17,7 milhões de toneladas. A retomada de importação chinesa em virtude da demanda doméstica no país asiático vem sendo importante fator de sustentação dos preços, especialmente após o ciclo anterior marcado pela disputa comercial entre China e Estados Unidos e pela peste suína africana, que contribuíram com o cenário de depressão dos preços da commodity no âmbito internacional em 2019. No mercado local,
a manutenção dos prêmios pagos e a depreciação cambial permitiram que os preços da soja atingissem patamares recordes e, mais recentemente, resultassem em cotações superiores a R$ 150 por saca, segundo o levantamento CPEA na base Paranaguá. As cotações do milho em Chicago subiram ao longo do terceiro trimestre de 2020, função da área plantada de milho nos Estados Unidos sofrer impactos decorrentes do clima, como tempestades e um cenário acentuado de seca. Desse modo, a área final destinada ao plantio do cereal no país deverá ser 6% inferior em relação aos primeiros levantamentos do órgão norte-americano. No contexto brasileiro, o mercado mostrou-se aquecido ao longo do primeiro semestre do ano via demanda do setor de proteína animal e de volumes destinado à exportação. No cenário mundial, no entanto, o cenário de oferta e demanda é estável, de acordo com as últimas estimativas do USDA, com um pequeno superávit de 2,9 milhões de toneladas. Podemos avançar para o slide 5, onde falaremos sobre as estimativas iniciais para a safra 2021. A área plantada prevista para o novo ciclo é de 471,7 mil hectares, um novo recorde e com um crescimento de 5,2% sobre a safra 19-20. O atraso no início das chuvas na região centro-oeste ocasionou a postergação no plantio da soja e, consequentemente, a redução na janela de plantio do algodão segunda safra. Com isso, parte da segunda safra inicialmente planejada para o algodão foi transferida para o milho, o que possui janela de plantio mais extensa. No slide 6, demonstramos o resultado da avaliação independente de terras realizada nesse ano com a Deloitte. Em setembro, foi concluída a nova avaliação independente do portfólio de terras da SLC Agrícola pela empresa Deloitte Tomatsu, que apontou o valor total de 3,96 bilhões de reais, aumento de 4,62% em relação a 2019. O valor médio do hectare agricultável de propriedade da companhia atualmente é de R$ 19.343 por hectare. Conforme esperado, o período marcou o início da expectativa de retomada da apreciação de terras no país. Passo agora a palavra ao colega Ivo Brum, diretor financeiro de Relações com Investidores, para os comentários a respeito dos resultados financeiros do período. Bom dia a todos. Podemos, por favor, avançar ao slide 8, onde trazemos alguns destaques do nosso demonstrativo de resultado. A receita líquida cresceu 14,9% no comparativo dos 9 meses de 2020, contra o mesmo período de 2019, e o EBITDA ajustado acumulado de 2020 alcançou um montante de R$ 562,3 milhões de reais, com margem de 28,5%. A combinação da desvalorização do real ao longo de 2020 e a recuperação dos preços das commodities nos últimos meses contribuiu para o atingimento de lucro líquido acumulado para os 9 meses de 316,8 milhões de reais, 40% superior a 2019. No slide 9, destacamos a geração de caixa livre positiva no trimestre de 315,1 milhões de reais, refletindo a melhora do fluxo de caixa que é característica do segundo semestre do ano. Com isso, temos no slide 10 a posição de endividamento líquido da companhia, que encerrou o terceiro trimestre em 1,2 bilhões de reais, apresentando queda de 234,4 milhões de reais em relação ao segundo trimestre de 2020, refletindo a geração de caixa livre positiva. A relação dívida líquida-EBITDA também caiu para 1,46 vezes. Ainda na questão da alavancagem, destacamos também que o Conselho de Administração da companhia aprovou, em reunião de 5 de outubro, a emissão de um CRA no montante de 400 milhões de reais, podendo ser estendido até 480 milhões de reais, tendo como coordenadores os bancos Bradesco, Itaú e Santander.
Adicionalmente, captamos recursos de R$ 100 milhões na data de 29 de outubro, junto ao Banco Santander, na primeira operação com selo verde realizada pela companhia, possibilitando uma taxa de empréstimo diferenciada em função das nossas práticas em gestão ambiental, responsabilidade social, saúde e segurança. Para finalizar, no slide 11 apresento alguns detalhes a respeito do pagamento de juros sobre capital próprio, considerando a geração de caixa no período, assim como o lucro tributável. A administração aprovou na reunião do Conselho da última sexta-feira o pagamento de R$ 37,1 milhões a título de juros sobre capital próprio aos acionistas. O pagamento será feito no dia 16 de dezembro de 2020, com data de corte em 13 de 11 de 2020. A importância corresponde ao pagamento dos juros sobre capital próprio, será imputado no cálculo dos dividendos obrigatórios no exercício 2020, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia. Devolvo a palavra ao Renato para comentários finais. Obrigado, Ivo. Vamos avançar para o slide 13, onde apresento uma posição atualizada dos nossos preços redeados. A expressiva valorização dos preços de todos os nossos produtos permitiu forte avanço na posição de hedge para 19/20, 20/21 e inclusive 21/22, visto que já iniciamos a compra de insumos para essa nova safra. Considerando a conjuntura de custos e preços em dólar até o momento e também o nível de câmbio atual, esperamos o bom nível de rentabilidade se mantenha também para 2021 e vislumbramos ótimas perspectivas para a safra 21/22. Para fechar, no slide 14, gostaria de dar destaque à criação da SLC Ventures. Na revisão do planejamento estratégico de 2020 com diretores e gerentes, que foi realizada em formato digital, dentre outras deliberações, foi delineado e aprovado com o Conselho um plano para investimentos em novos negócios no agro com foco digital, em conexão com as novas tendências tecnológicas em curso no setor. A iniciativa confere um novo mandato à estratégia de inovação com vistas à renovação do negócio em visão de longo prazo e complementa os diversos esforços já em curso que miram o reforço do negócio atual. O veículo para a execução dos investimentos será a SLC Ventures. Obrigado, e agora iremos abrir a call para perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer sua pergunta, por favor, pressione *1. Nossa primeira pergunta de hoje vem de Guilherme Palhares, do Bank of America. Por favor, Guilherme, pode prosseguir. Bom dia, Pavinato. Bom dia, Ivo e demais integrantes do time de relações com investidores. Tem duas perguntas sobre essa projeção da safra 2021. A primeira, se vocês puderem explicar um pouco o que está por trás dessas premissas de yields que vocês divulgaram, especificamente de cada uma das culturas. E também, se vocês puderem comentar um pouco desse desenvolvimento também dos custos de plantio para a próxima safra, visto que eles não subiram, mesmo que ponderado pelo percentual dos custos em dólar, eles não subiram acompanhando o dólar, né? Me parece que teve um certo desconto dos preços dos insumos em dólar e o quanto isso é sustentável para frente. Obrigado. Obrigado, Guilherme, pela pergunta. Sobre as produtividades, Guilherme, nós estamos estimando para 2021 produtividade de acordo com a nossa linha de tendência. Ou seja, não é o melhor cenário e não é também o pior cenário. No caso da soja, nós colhemos esse ano 65 sacos por hectare, estamos estimando para a safra nova 62,5, ou seja, nós já consideramos a linha de tendência e consideramos eventos climáticos que porventura venham afetar as nossas lavouras, né? E numa condição de clima normal, obviamente o potencial nosso é superior ao que nós estamos considerando no orçamento. No caso do algodão, a mesma lógica. Algodão primeira safra, a linha de tendência. Algodão segunda safra, nós já incluímos o atraso no plantio. Se você olhar a nossa produtividade de algodão segunda safra, nós já estamos considerando o atraso no plantio que aconteceu no Mato Grosso e já consideramos esse yield que está sendo previsto, esse atraso no plantio que vai produzir menos do que seria o normal, do que seria a linha de tendência. Sobre o custo de produção, a tua conclusão está correta. A gente conseguiu comprar os insumos por um preço em dólar menor do que o ano passado.
em torno de 10, 12% menor do que o ano passado. Então, automaticamente, o nosso custo em dólar reduz, o nosso aumento de custos em reais não acompanha a desvalorização cambial. E com isso a gente está tendo um ganho um spread ali entre o aumento da receita e o aumento dos custos. E por isso que o cenário para 2021 é um cenário positivo para o negócio da companhia. Perfeito, obrigado, Renato. Nossa próxima pergunta é de Pedro Soares, do BTG Pactual. Por favor, Pedro, pode prosseguir. Bom dia, Pavinato, bom dia, Ivo. Eu tenho duas perguntinhas. A primeira, fazendo follow-up anterior, se puder dar um pouco mais de cor para a gente, explicar um pouco do racional apenas de baixar a produtividade de soja, né, no ano contra ano e não do milho safrinha. Eu imagino que uma parte esteja relacionada ao fato do período mais longo da segunda safra do milho, mas se puder explicar se deve meramente a isso ou se tem mais alguma coisa. E a segunda pergunta é sobre a sua área de expansão. Se puder falar um pouco desses 20 mil hectares de expansão de área, de onde vem, explicar um pouquinho o racional, dado que a gente imaginava que vocês tinham um pouco mais de 5 mil hectares apenas em transformação, então seria legal também pegar um pouco de cor nesse ponto. Obrigado. Bom dia, Pedro. Sobre o yield de soja, conforme eu expliquei, a linha de tendência, o yield do milho segunda safra, aí é uma mudança de estratégia. Lembra que o milho até a safra passada, a gente sempre plantou milho no Brasil para gerar margem de contribuição e muito menos para gerar rentabilidade, porque o milho tinha um preço muito baixo. Hoje, felizmente, no Brasil, o preço do milho está num patamar alto, o preço internacional recuperou e o câmbio gera um benefício maior no milho, em função de que o custo logístico do milho ele é maior comparado com a soja, comparado com o algodão. E aí, com isso, hoje nós estamos com um cenário bem favorável para a cultura do milho, o que justifica maior investimento em tecnologia no milho, justifica maior investimento em híbridos mais caros, com maior potencial produtivo, justifica investimento em maior dosagem de adubação nitrogenada no milho, e por isso que o potencial que nós estamos considerando para o milho é um potencial superior. Ou seja, nós estamos incrementando o pacote tecnológico. E por isso que o milho ele está superior ao que foi obtido na safra anterior, e inclusive superior à linha de tendência, no caso do milho. A expansão de área, a tua conclusão está correta, a expansão de área física ela é menor. A grande expansão que nós estamos tendo na safra atual é o milho segunda safra, conforme os dados mostram, né? Então nós estamos aproveitando o máximo. O ano passado, inclusive nós tínhamos ano passado um planejamento inicial de plantar um pouquinho mais de milho segunda safra, acabamos não plantando em função de que atrasou a chuva no Maranhão. Esse ano, felizmente, o Mato Grosso está com atraso nas chuvas, mas o Maranhão e a Bahia está chovendo bem, então no Maranhão vamos conseguir plantar o nosso objetivo, inclusive um pouquinho mais, e por isso que então o grande aumento de área está acontecendo no milho segunda safra, principalmente, e não tanto a expansão de área física. Tá muito claro, Pavinato. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Luciana Carvalho, do Banco do Brasil. Por favor, Luciana, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade. A minha pergunta a primeira pergunta é um follow-up, né, da pergunta do Guilherme sobre custos. Se vocês puderem abrir um pouquinho mais, né, de detalhes, como é que estão as compras antecipadas, né, de insumos para a próxima safra e hedge, seria interessante só para a gente ter essa visão mais um pouco para frente. E aí, uma segunda pergunta, né, mais voltada para o algodão e preços. A gente viu aí incrementos em preços, e aí eu queria entender um pouco para frente também o que já está refletido nesses preços, né? Essa menor área plantada dos Estados Unidos, também aí a demanda que já tem retomado aí da indústria têxtil por algodão. Então, se vocês puderem só falar um pouquinho da expectativa de preço para algodão para frente também, agradeço. Sobre custos e hedge, o custo é o que eu comentei. A gente já comprou todos os insumos para o plantio que estamos fazendo agora, e a gente então conseguiu essa redução de custo de produção na safra 2021 bem expressiva, considerando que os preços internacionais em dólares eles estão em patamares similares à safra anterior, ou até melhores. Aí gera-se esse ganho
da variação cambial. Outra informação importante é a safra 21-22, que nós já vendemos soja, nós já compramos fertilizantes também, com preços em dólar, inclusive menores do que os preços que nós compramos na safra 20-21, ou seja, nós estamos já com uma posição de hedge para 21-22, inclusive mais favorável do que a 20-21. Então essa a conjuntura de fixação de preços e fixação de custos está bem favorável para o nosso negócio. Sobre o algodão é das 3 culturas que nós produzimos, soja e milho, o algodão é a cultura mais desafiante em termos de preços. Então a pandemia afetou o consumo, o preço caiu, o clima afetou a produção no hemisfério norte. O hemisfério norte produz 85% do algodão do mundo, Estados Unidos, Índia, China, Paquistão, e aí o preço e o consumo já retomou, e aí o preço retornou para os patamares anteriores. A tua pergunta, quanto que é sustentável esse preço nesses patamares? O algodão é uma cultura que, então, depende muito do PIB mundial. Então, se o PIB mundial se recuperar, o consumo se mantém num patamar mais alto e o preço se mantém. E se o PIB tiver algum tropeço no meio do caminho, o PIB mundial, o algodão é a primeira cultura que acaba sendo afetada. Soja e milho praticamente não tem essa vinculação tão próxima com o PIB, em função do que são produtos para alimento. E então a nossa visão hoje, nós estamos já bem redeados no algodão para a safra 2021, ou seja, 2/3 do algodão fixado já para 2021. Nessa conjuntura de câmbio e de preços, apesar de não serem preços altos, são preços que remuneram adequadamente o nosso negócio, e por isso que nós evoluímos na fixação. Então o cenário mudou, eu diria assim, radicalmente comparado com há 3 meses atrás. 3 meses atrás era um cenário muito mais de preços baixos do algodão, da grande dúvida que tinha sobre o retorno do consumo, e o consumo retornou, e hoje já o cenário, então, ele é um cenário muito mais promissor, e concomitante com a retomada do consumo, houve quebra de safra, da safra atual, na safra 2021, que no hemisfério norte está sendo colhida já. Estados Unidos está colhendo, e quebrou a safra nos Estados Unidos, 2 milhões de fardos, quebrou a safra em função do clima. Então, o clima, nesse caso específico do algodão, ele ajudou fortemente na recuperação dos preços. Ótimo, Pavinato, obrigada. Nossa próxima pergunta é de Fernanda Cunha, do Citibank. Por favor, Fernanda, pode prosseguir. Bom dia, obrigada por pegar minhas perguntas e parabéns pelo resultado. Eu tenho aqui uns follow-ups sobre essa estratégia de hedge, principalmente de você já fazendo hedge para a safra de 2022. Eu só queria entender como isso se compara nos últimos anos, né? Porque os outros anos você dava sempre o hedge em ano fiscal, então eu só queria entender um pouco a estratégia de vocês, se vocês vão antecipar fazendo as posições de hedge aí para soja. E a segunda pergunta que eu queria entender é, quando a gente olha o seu SG&A, né, principalmente a área na vendas, ela veio muito baixo em comparando, né, tri contra tri, ano contra ano. Eu só queria entender se tem algum efeito pontual. Eu sei que você falou dos royalties, né, mas mesmo assim eu queria entender se recorrente a gente deveria ver um patamar aí tão mais baixo. E por último, se me permite, vocês falaram também da criação da SLC Ventures. Eu só queria entender melhor o racional desse projeto, o CAPEX, né, envolvendo aí esse projeto, enfim, entender um pouco, né, o que poderia aí fazer, né, adicionar valor aí ao negócio de vocês. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Bom, sobre o RED 21-22, como tu comentaste, está um pouco, não vou dizer assim, está um pouco adiantado se tu olhar o nosso histórico, né? E está adiantado porque na prática a gente já comprou insumos para a próxima safra. Então nós temos uma política de RED muito clara, né? Conforme a gente vai fechando a compra dos insumos, a gente vai fechando também as vendas. No caso aqui, se tu observares, a gente não tem basicamente câmbio fechado. Basicamente, o que a gente tem é só preço em dólar, porque a gente fez a compra dos insumos, não fizemos ainda os pagamentos para os fornecedores. Então, isso a tendência é um crescimento natural,
ao longo desse período, né? Então, nós antecipamos um pouquinho, 21, 22, quando comparado com os anos anteriores. Com relação às despesas de vendas, efetivamente o que nós tivemos ali foi o registro antecipado dos royalties sobre as sementes, equivocadamente no trimestre anterior. E agora, nesse trimestre, na verdade, houve um estorno de parte desse montante. Então, eu diria assim, é um estorno não recorrente, efetivamente, né, porque foi, na verdade, um erro de contabilização. Com relação à SLC Venture, eu vou passar a palavra para o Pavinato para nos dar um overview sobre esse projeto. Muito bem, Fernanda. Sobre a SLC Ventures, nós estamos já investindo muito em inovação na companhia. Começamos há 2 anos atrás com o nosso programa de agro exponencial, conexão com as startups. Além disso, reformulamos o programa interno de inovação, que nós chamamos de ideias e resultados. E agora nós então montamos uma estratégia de nós prospectar outros investimentos além do escopo do nosso negócio atual, do nosso produto atual, do nosso mercado atual. Então é um projeto que tem uma visão de longo prazo, não tem nada definido no que nós vamos investir e o quanto vamos investir, depende das oportunidades. Então a gente vai trabalhar, a gente constituiu inclusive um time para trabalhar nessa direção, um head de inovação, um time que vai trabalhar nesses projetos mais de longo prazo, focando em novos produtos e novos mercados. Obviamente focado principalmente dentro do agro. A gente sabe que existem muitas alternativas e muitas startups e muitas empresas buscando soluções, e nós queremos ter uma proximidade grande com esses centros de inovação, e com isso a gente vislumbrar o futuro e a evolução que nós queremos em termos de novos projetos, e ao mesmo tempo aproveitar tudo isso para maximizar a eficiência do nosso negócio atual. Então ele tem os 2 pilares, na verdade. Tem o pilar de investir em novos projetos e também o pilar dessa conexão muito próxima com a inovação no mercado, e com isso a gente maximizar a eficiência do negócio atual nosso. Claro, muito obrigada. Nossa próxima pergunta é de Gustavo Gomes, da Rabobank. Por favor, Gustavo, pode prosseguir. Bom dia, Pavinato. Bom dia, Ivo. Espero que estejam todos bem. Tudo bem. Eu queria saber um pouco mais referente ao que a gente tem ouvido falar muito do desenvolvimento da soja, principalmente no oeste do Mato Grosso, que está com um período muito seco. Se vocês já contabilizaram essa possível quebra da soja nas estimativas de produção, e se também tem um risco de replantio que eventualmente pode sugerir um aumento nos custos do plantio. Por favor. Bom dia, Gustavo. Tudo bem, Gustavo? Nós já consideramos sim, Gustavo, porque esse atraso no plantio do oeste do Mato Grosso é um atraso histórico, né? Aquela região lá, uma região que tradicionalmente sempre chove muito bem no mês de outubro, e esse ano choveu pouco, e até agora choveu pouco, na verdade, nós estamos em novembro já, e ainda as chuvas não normalizaram, né? Então isso está afetando aquela região, o potencial produtivo. Dentro do potencial da soja é aquilo que eu comentei anteriormente. Qual que é o potencial que nós temos na empresa? Não é 62,5. Nosso potencial é 65, 67 sacos por hectare. Então, esse 62,5 que é a linha de tendência, ele considera alguma perda em alguma fazenda. Assim como ano passado a gente teve algumas perdas em algumas fazendas, esse ano a gente está tendo já no oeste do Mato Grosso uma redução do potencial produtivo. Mas isso já está considerado nesse número que nós consideramos de orçamento. Diz assim, até agora, a perda que está acontecendo lá, ela não chega a afetar, não chega a ser no montante que provoque uma redução do nosso orçamento de 62,5. Eu diria assim, ainda está acima. Eu diria assim, quando a gente planta a lavoura nossa, a gente planta para produzir 68 sacos por hectare. Aí depois, no meio do caminho, sempre tem alguma perda aqui e uma perda ali, né? O ano passado deu 65. Esse ano agora está tendo uma perda. O ano passado a gente replantou soja muito mais que esse ano. O ano passado a gente replantou na Bahia e no Maranhão, né? Esse ano Bahia e Maranhão está perfeito. E aí nós replantamos no Mato Grosso. Mas nós esse ano até, felizmente, replantamos não muito. Não foram muitos hectares que nós replantamos esse ano até agora. Mas o que está plantado e que está emergido está desenvolvendo lentamente em função da pouca chuva até agora.
Então está afetando o potencial produtivo lá do oeste do Mato Grosso. Tá, obrigado. Lembrando a todos que para fazer sua pergunta, basta digitar *1. Temos mais uma pergunta de Guilherme Palhares, do Bank of America. Por favor, Guilherme, pode prosseguir. Pessoal, obrigado por pegarem mais uma pergunta. Só em relação à questão de adoção do JCP, a companhia já anunciou uma distribuição. Gostaria de saber se é plano para os próximos anos maximizar o pagamento do JCP dentro dos dividendos da companhia e o que vocês esperam em termos de ganhos de imposto de renda e de alíquota efetiva em função da adoção desse instrumento. Obrigado. Bom, Guilherme, obrigado pela pergunta. Na verdade, o JCP é uma condição favorável, né? Sempre que a companhia tem uma lucratividade alta, oferecer o JCP aos acionistas por ser uma despesa dedutível ajuda muito na redução do imposto, sem reduzir o pagamento dos dividendos aos acionistas, né? Logicamente, esse ano nós temos uma conjuntura de resultado muito positivo. Nós estamos com uma geração de caixa no trimestre muito alta e a expectativa é que no próximo trimestre também seja um trimestre de alta geração de caixa, em função de que nós estamos entregando algodão da safra que foi colhida na metade do ano. Então, a gente pode sim repetir essa proposta no ano que vem. Logicamente, depende do cenário, né? Cenário de lucro, cenário de geração de caixa, cenário de definição de investimentos da companhia. Isso é uma ferramenta que está disponível e que a gente pode reutilizá-la sem nenhuma dúvida. E fazendo um follow-up, né, assim, vocês comentaram sobre a questão de geração de caixa e lucratividade da companhia. Olhando para frente, né, assim, a companhia já está fazendo hedges, inclusive para 2 safras na frente. A gente vê a companhia com um bom hedge em dólar, com desconto do ponto de vista de custos. Já existe alguma discussão sobre alguma possibilidade de mudança na política de distribuição de dividendos ou inclusive de expansão da companhia, dado esse nível de alavancagem, os níveis de custo de captação que vocês estão conseguindo e esse nível de geração de caixa? Obrigado. Boa pergunta, Guilherme. Sem dúvida, o nosso nível de alavancagem, a gente considera até tá baixo. A gente tem um potencial muito grande de expansão, né? E, obviamente, para os próximos anos, a gente pretende expandir a área plantada, como sempre fizemos nos últimos anos, né? Com as margens nesse patamar, então, hoje, fortalece ainda mais vamos chamar assim, essa necessidade da companhia de crescer. Nós temos potencial para crescer muito mais, nós temos crescido nos últimos anos. Perfeito, obrigado, Ivo. Lembrando que para fazer sua pergunta, basta digitar *1. Temos uma pergunta enviada pelo webcast do senhor Mauro Santos. Ele é um acionista. Houve um aumento da área plantada de outras culturas. Vocês poderiam antecipar algo a respeito? Seria alguma cultura complementar às outras culturas já existentes? Essas outras culturas, nós estamos com um projeto de produção da terceira cultura que nós chamamos, que é a pecuária, né, engorda do gado. Então nós estamos destinando alguns 1.000 hectares para pastagem permanente, as áreas que são marginais para a produção de grãos. E aí, então, isso é uma parte da área. Uma outra parte dessa área é uma área que nós estamos produzindo semente de braquiária. Nós hoje na empresa nós estamos produzindo semente de soja, começando com semente de algodão e começando com semente de braquiária também. Então é isso que gera, além das culturas, a outra cultura que nós temos normalmente, que depende do ano, de planta mais ou planta menos, o trigo irrigado, onde nós temos irrigação, o milho semente que a gente produz para multiplicação de semente. Essas são as culturas que complementam essas outras culturas da empresa. Nossa próxima pergunta é do senhor Rodrigo Fernandes, do Banco Santander. Por favor, Rodrigo, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Mantendo na área plantada, só queria entender se não houvesse o atraso no início das chuvas, se ainda assim a safra de milho seria incrementada. Como é que ficaria, né? Como é que seria o ideal, considerando hipoteticamente que não houvesse esse atraso? E a outra pergunta é sobre venda de algodão. Assim, se eu entendi direito, o terceiro trimestre ainda está vendendo bastante da safra 18-19
se isso daí vai empurrar a venda da safra 19/20 também, ou se ela vai acabar ficando dentro do cronograma. Obrigado. Rodrigo, bom dia. A gente teve uma mudança de algodão segunda safra para milho segunda safra em torno de 9 mil hectares, que nós plantaria algodão e nós mudamos para milho. Então, mesmo assim, mesmo na versão original nossa, nós teríamos um aumento do milho segunda safra na safra atual comparado com a safra passada, né? Sobre a venda do algodão, acho que não ficou clara a explicação. O algodão safra velha, 18, 19, já foi tudo embarcado até julho, né? Nós estamos agora embarcando o algodão 19 e 20, né? Safra 19 e 20 que a gente colheu, a gente fechou a colheita em julho, agosto, e agora estamos expedindo esse algodão, né? Então não tem, e esse algodão que a gente acelerou as vendas. Então esse algodão tá mesmo a expedição que a gente vai fazer ao longo dos próximos meses, ao longo do primeiro semestre do ano que vem, ele tá praticamente todo vendido já. Esse algodão a gente vai, que hoje o Brasil ele exporta algodão o ano todo, né? A gente começa a colher o algodão em junho, começa a expedir o algodão em julho e agosto, e a gente vai expedindo o algodão até junho do ano seguinte. O Brasil hoje exporta, isso é uma coisa boa do Brasil, na verdade, hoje, que é conseguir exportar algodão e atender o mercado 12 meses no ano. Então, esse algodão da safra 19 e 20, a gente já está com ele 96,7% vendido, né? A gente vai expedir esse algodão ao longo até junho do ano que vem, né? Assim que funciona. E a safra 2021, que nós vamos plantar a partir de agora em novembro, a gente vai colher a metade do ano que vem e vai expedir a partir do segundo semestre do ano que vem, que está com 2/3 vendida, já 66,6% vendida. Essa é a conjuntura do algodão. Entendi. Obrigado. Temos mais uma pergunta vinda pelo webcast do Sr. Gabriel, da empresa Quantitas. Poderiam atualizar como está a questão do ILP e como isso vai impactar em resultados? Gabriel, obrigado pela pergunta. Como o Copavinato comentou, o ILP é vamos chamar assim, uma cultura complementar, né? Uma terceira cultura, né? Então a gente faz a integração lavoura-pecuária, tu tem ali a braquiária no meio do milho, o gado come isso, essa braquiária, engorda, é um gado que a gente recebe invariavelmente em março na fazenda, e ali por agosto, setembro a gente está vendendo, é um processo de engorda de gado nesse período em que a gente já está praticamente finalizando as colheitas dos grãos, né? Então, basicamente é uma forma também de tu criar mais nutrientes no solo, né? Reciclar os nutrientes, e a gente aproveita e faz essa pequena engorda do gado. Não é para ser o principal business da companhia, mas dentro desse processo agronômico ele também se complementa e é um complemento que gera resultado positivo. Lembrando que para fazer sua pergunta, basta digitar *1. Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, a teleconferência de resultados da SLC Agrícola está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham todos um bom dia.